Olá pessoal, tudo bem? Esse é o Memória Capixaba, eu sou o Fábio Pirajá, estamos de volta com mais uma pesquisa sensacional e agora a gente vai falar. Na verdade, eu tenho feito vídeos aqui no canal falando sobre as principais comarcas do Espírito Santo no ano de 1896, um pedido do Instituto Histórico Geográfico Brasileiro e da Biblioteca Nacional para uma avaliação histórica, geográfica da província do Espírito Santo, seus municípios, suas comarcas, suas paróquias, seu povo, geografia, tudo, portos, etc. E eu vou criar uma playlist aqui no canal com esse nome, tá? Anais da Biblioteca Nacional Província do Espírito Santo, 1886. Então, a gente já fez a comarca de Vitória, né? Eu até fiz uma leitura muito truncada por conta do português da época, que está aqui, né? E a gente tropeça legal no português da época, porque a gramática era diferente, né? Então, por exemplo, observam era escrito, por exemplo, com a o til, né? Ainda tinha TH, PH, então a gente se confunde muito. E a forma como é feita a oração era diferente também. É como se fazia, como se faz no inglês, por exemplo. É trocado, então a gente se confunde muito. O que eu fiz? Pego o texto original, coloco no chat GPT ou nas outras inteligências artificiais e a gente consegue fazer essa correção da gramática, pontuação, etc. Pode ser o chat GPT, pode ser o Bard do Google e outras inteligências artificiais que fazem esse trabalho maravilhoso, né? Para quem faz transcrição é simplesmente incrível. Esse relato está na Biblioteca Nacional, são anais da própria Biblioteca Nacional, falando sobre as principais comarcas que enviaram essa documentação e esses relatos para a biblioteca, que são Linhares, comarca de Iriritiba, Benevente, né? Do qual fazia parte Guarapari, Vitória, Vila Velha, que é município do Espírito Santo, né? Que também pertencia à Vitória, né? E eu ainda estou procurando Serra, que é importantíssimo, né? São Mateus também. Mas agora a gente vai falar então sobre a comarca de Vitória. Dentro da comarca de Vitória, vamos falar sobre Vila Velha, que era chamada município do Espírito Santo, né? O aspecto geral, a gente comenta aqui com vocês a respeito de Vila Velha. Aqui a gente está vendo um mapa do século XVIII, que você vê toda a Baía de Vitória nesse mapa incrível. Tem outros mapas aqui que eu vou passando para vocês na medida em que a gente for lendo aqui. Então, a descrição do município do Espírito Santo. Aspecto geral. Do lado norte existe uma enseada formando uma baía. Do lado leste encontra-se o Morro do Moreno, o Monte Moreno, e o morro chamado Morro da Penha, onde está o convento, coberto de mato, sendo o terreno restante plano e arenoso, onde se encontram vários campos de criação. Vejam. Você vê que em Vila Velha, ali no século XIX inteiro, era sítio, chácara, fazenda, com criação de animais, né? Ao sul, notam-se montes, colinas e campos de criação em terrenos ondulados. A oeste, as mesmas ondulações de terreno existem, incluindo campos de criação. O mar e os portos de Vila Velha em 1880, mais ou menos. Pelo lado oriental, este município é banhado em toda a sua extensão pelo mar, onde, com exceção desta vila, só podem se chegar pequenas canoas de pesca. Ali na prainha, né? E as ilhas? As ilhas da Barra até a foz do Rio Marinho, contam-se 6 ilhas. Ilha da Baleia, que é a primeira lá saindo no Farol de Santa Luzia. O Farol de Santa Luzia não existia nessa época, tá? Talvez tenha sido inaugurado aí em 1886, devia estar em construção ainda. Então tem a Ilha da Baleia, a Cruz do Rato, a Ilha de Catolé ou Catoré, Ilha das Cobras, Ilha das Pombas
Ilha da Forca, a famosa ilha de Vasco Fernandes Coutinho, onde havia realmente enforcamento, né? E todas incultas, né? São ilhas sem plantação, só com uma pequena vegetação, porque são ilhas que são pedra pura, né? Estão na pedra virgem, então são ilhas de granito puro. E as serras? Na entrada da Barra existe o Monte Moreno e o morro onde está edificado o convento de Nossa Senhora da Penha, e mais acima o Morro da Jaburuna, e na foz do esteiro do Aribiri está o Penedo, e além desses o Morro do Frade, vulgarmente chamado de Paú, que não merecem denominação de serras. Claro que não, né? Não são serras. Serras a gente encontra no município da Serra e nos municípios de montanha aqui a oeste, indo para Minas Gerais, né? Você chamar Morro do Moreno, o Morro da Penha, a Jaburuna, o Morro do Aribiri, o Penedo, o Morro do Frade e tal, ali que é o Paú, né? Onde está o Pela Macaco, aqui, bem na minha frente aqui, exatamente aqui no Porto. Não são serras, são morros ali à beira-mar, né? Agora, rios e lagos, né? Quais são os rios e lagos do município do Espírito Santo, que a gente conhece como Vila Velha hoje? Seu território é regado por diversos rios, é verdade, né? Que são, do lado oeste, o rio Jucu, que deságua no oceano, sendo sua nascente na Serra do Engenho, recebendo em seu trajeto pequenos rios de várias denominações, sendo navegável até a Pedra da Mulata e tendo sua foz na povoação do mesmo nome, Jucu. O Rio Marinho, também pelo lado oeste, recebendo águas do Jucu, na fazenda de Caçaroca, e deságua na Baía de Vitória, onde forma um ancoradouro, né? Existem ainda o esteiro Aribiri, que deságua na Baía da mesma cidade, abaixo do Monte Penedo, aqui, à minha frente, à minha esquerda aqui, né? E o Rio da Costa, que deságua já na referida baía, entre o Moreno e a Praia da Piratininga, onde está lá o 38, o 38º BI, né? O antigo 3º BC, as quais só recebem as águas nas inundações. Você vê que interessante, né? O Rio da Costa deságua ali, mas recebia muita água na época das inundações e das chuvas. Você vê que essas chuvas e inundações em Vila Velha são antiquíssimas, né? E o fato de o Rio Jucu vir descendo até chegar na Baía do Rio Santa Maria e também aqui na Piratininga através do Rio da Costa, se encherem nas enchentes, estarem abaixo do nível do mar, quando a maré está cheia, quando tem chuva, ainda piora e alaga tudo, sempre alagou tudo. Isso é uma coisa muito antiga, já tem registros desde o século XVII. Aliás, Dom Pedro II, quando esteve em Vitória e visitou o convento da Penha, ele fez vários desenhos e fez também algumas sugestões para o governo da província, né? Falando que se podia fazer um recorte no Rio da Costa para evitar inundação, etc. Dom Pedro II fez essa observação, né? Existe a Lagoa do Jabaeté, que tem pouco mais ou menos de 1 milha de extensão e muita profundidade, sendo muito piscosa, tem muito peixe. É uma pequena lagoa na povoação da Ponta da Fruta, as quais têm capacidade para a navegação de canoas. Você vê que a Lagoa Jabaeté tinha muito peixe e 1 milha de extensão, né, mais ou menos uns 1,5 km, mais ou menos, né? E com muita profundidade, era muito profunda a Lagoa do Jabaeté e dava para navegar tranquilamente. E a salubridade, isso é importante falar, né? O nível de sal, o nível de doenças, etc. O município é geralmente salubre, não existindo nele doenças endêmicas. Em 1855, o cólera morbo causou grande prejuízo à sua população. Depois a gente vai pesquisar essa epidemia de cólera que aconteceu em Vila Velha em meados do século XIX. Minerais. Os minerais são úteis, mais úteis são pedra para construção e barro de olaria. Presume-se que para o lado dos morros existam minas auríferas. Olha só, podia ter ouro, mas ainda não foram exploradas. E as madeiras? Madeiras de Vila Velha eram, naquela época, né? Madeira para construção e para marcenaria. Sucupira, óleo, graúna, sapucaia, pau-brasil. Você vê, aqui em Vila Velha, em Vitória, né, gente, tinha pau-brasil, né?
pequiá, guarabu, pau-ferro tem até hoje aqui, né? Gonçalo Alves, louro e muitas outras. E as frutas silvestres no município do Espírito Santo? Cajá, goiaba, araçá, gabiroba, araticum, pequi, hein? Olha que interessante. Jabuticaba, sapucaia, guaite ou guaiti, pitanga, maracujá, camboim, catarina, murtinho. São frutas, hein, gente? Mandacaru, olha que interessante, pitomba, perinha, araguanã. Algumas são cultivadas, né? As pessoas cultivavam até para consumo próprio e para venda também, né? E os animais silvestres nessa época, gente, quais eram, né? Tinha caititu, olha que interessante, anta, tinha anta, gente, veado de diversas espécies, coelho, preá, capivara, onça, gato do mato e muitos outros. Tudo isso aqui em Vila Velha, gente, é impressionante, né? Não dá nem para acreditar. Quanto às aves, encontram-se nas matas jacutingas, jacupembas, macucos, jurus, laçus, esse eu não conheço, capoeiras e muitas outras espécies de aves, né? Nos campos ou nos lagos há marrecas ou marrecos, patos bravos e outras espécies de pato, né? Também há maracanãs, esses pássaros, né? Araras, papagaios, periquitos, que prejudicam até as lavouras. As aves cantoras são gaturamos de todas as espécies, sabiás, canários, encontros, corrupiões e alguns outros. As abelhas fornecem excelente mel, tais como o mel de mandaçaí, abelha cupim, ati, uruçumirim, você vê, tinha mel de uruçu, né? Olha só que coisa, hoje você não encontra mais. De uruçu ou de uruçumirim, né? E outras espécies de abelhas que dão excelente mel em Vila Velha. Ao lado desses insetos, há outros como formiga chamada mandioca, que é muito prejudicial às plantações. O mar fornece várias espécies de peixes, como tainha, corvina, badejo, pargo, pescada, cavala e muito marisco também. Nos rios você encontra acará, peiú, robalo, marobá, jundiá e também caratingas, carapaus, carapebas, traíras, entre outros. E a história, né, do município do Espírito Santo, Vila Velha? Anais da Biblioteca Nacional de 1886, documento assinado por Antônio Joaquim Rodrigues, que era o diretor da Biblioteca Nacional no Rio de Janeiro na época. Documentos que saíram aqui em 4 de agosto de 1886, com o secretário da Câmara, Manuel Pinto Caldeira, no Palácio do Governo. Vamos seguir. Em 1535, Vasco Fernandes Coutinho estabeleceu-se aqui com uma turma de colonos, né, que vieram colonizar a terra e trouxeram de Portugal e se assentou aqui na vila junto ao Morro da Penha, ao Monte da Penha. Entre a vila e o morro, o Monte Moreno, achava-se um pequeno forte chamado Piratininga, dedicado a São Francisco Xavier, e levantado com muita regularidade em 1702 por ordem de Dom Rodrigo da Costa, governador e capitão-geral do estado. A divisão deste município com a cidade de Vitória faz-se pela respectiva Baía, Rio Marinho até Caçaroca, e com a vila de Guarapari pelo Ribeiro Doce, que fica na Praia da Ponta da Fruta, e divisa com o município ou com a comarca de Viana pela Vala de Camboapina, em rumo norte-sul até os sertões de Palmeiras. Essas são as divisas do município, né, de Vila Velha, né? E a topografia? A topografia da vila é interessante, né? A margem esquerda da Baía da capital, toda ela em terreno plano, as ruas são geralmente tortuosas, estreitas, as casas são todas térreas, não há edifícios, né? E algumas assoalhadas. Seus principais edifícios são a Igreja Matriz, não há edifícios, né, casarões, né? Mas existe a Igreja Matriz, denominada Igreja do Rosário, com paredes construídas de pedra e cal, para a qual concorreu a Fazenda Real com a quantia de R$200 mil por carta régia de 18 de novembro de 1709,
entrando no número de colados em 1750. Aí tem o prédio da Casa da Comarca, que ficava junto com a cadeia, e claro, o Convento da Penha, um pouco distante desta paróquia, fundado por Frei Palácios, religioso leigo, castelhano, natural de Medina do Rio, que veio de Lisboa em 1558 a propagar o culto católico e evangelizar os naturais, né, os índios, né, os gentios. Contava este convento cerca de 40 ou 50 escravos, né, nessa época, alguns dos quais carpinteiros e pedreiros. Os que restavam receberam ultimamente carta de liberdade. Frei Pedro Palácios, tendo vivido 17 anos em Vila Velha, faleceu a 2 de maio de 1575. A população do município é calculada em 2.000 pessoas, 2.000 almas, né? Sendo a da vila de 500 almas. Então a vila ali na prainha, que é ali que ficava, né, toda a concentração de mais pessoas, eram 500 pessoas. Em todo o município de Vila Velha tinha 2.000 pessoas. A agricultura consiste em café, cana-de-açúcar, mandioca, milho, feijão e arroz. Isso em 1880, mais ou menos. É o censo da época, né, gente? Seria um censo ali de meados do século XIX, né? Também se cultivam espécies de frutas como laranja, banana, abacate, abacaxi, melão, melancia, abóbora, várias outras, além de legumes também. Gado, cavalo, lanígero, cabrum, suíno e aves domésticas, né? Frango, galinha, etc., né? E pato, esses animais que o pessoal criava em casa antigamente. A pesca do município dá somente para consumo diário. Olha que interessante. E a indústria? O que tinha de indústria? Tinha açúcar, né? Que é os engenhos antigos, também os alambiques antigos, que vinham desde a época da colonização, quando ali tudo era um fazendão dos jesuítas, né? Farinha de mandioca, também feito nas mesmas fazendas da igreja, olarias também, para telha, tijolo, alvenaria, etc. E também havia, gente, uma produção muito grande, digamos, para a época, né, de rede de pescar, rede de balanço, peneira e também de cal, né? E o comércio? A exportação era de café, açúcar, milho, feijão, aguardente, arroz, farinha de mandioca, que são vendidos na capital, vendidos aqui em Vitória. Você vê que acho que todo esse comércio que Vila Velha movimentava, todo ele era exportado aqui para Vitória mesmo. Vitória consumia tudo, né? Vitória nessa época tinha 30 mil, o Espírito Santo, não, Vitória tinha mais, tinha até 30.000 almas, 10.000 aqui na cidade. A importação consiste em gêneros alimentícios e fazendas importadas da mesma capital. Então você vê, né, que Vila Velha mandava para Vitória café, açúcar, milho, feijão, cachaça, arroz, farinha de mandioca e tal. E Vitória mandava para lá gêneros alimentícios, né, e fazendas importadas. Quer para lá, quer para o município, o transporte é feito por canoa, né? Não tinha outro jeito, não. Para atravessar para Vila Velha não havia nenhuma ponte. Como a distância era pouca, para atravessar você podia atravessar mesmo de barco, de canoa, né? A instrução pública, a instrução primária tem 3 escolas masculinas e uma escola feminina em todo o município, e tudo ficava na prainha em Vila Velha. E a divisão eclesiástica, o município pertence à Diocese do Rio de Janeiro, como todo o Espírito Santo pertencia, né? E tem apenas uma paróquia, que é a paróquia de Nossa Senhora do Rosário. A polícia tem uma sede na subdelegacia e 10 quarteirões, que são 2 na Vila, 1 no Aribiri, 1 na Barra do Jucu, 1 em Jaguaruçu e 2 em Caboapina, 2 na Ponta da Fruta e 1 em Canudos. Então, todas essas vilas, né, que a gente ouve falar, até não tem mais esse nome, tá? Então a gente tem até um pouco de dificuldade de localizar, né? Onde fica Canudos, em Vila Velha? Camboapina, Jaguaruçu, Ponta da Fruta, Aribiri, a gente sabe, né? Os edifícios públicos são o Palácio da Câmara Municipal, a cadeia, que era tudo junto, e um chafariz na praça principal da cidade, que é lá na prainha. As rendas do município, no ano de 1885, o município importou R$ 844, a renda municipal foi de R$ 800,
com imposto para portas abertas, comércio, né? Aferição de pesos e medidas, multas e outros impostos, né? No município não existe coletoria geral. A coletoria era feita na comarca de Vitória, porque Vila Velha pertencia à Vitória. Aí as distâncias, 3 milhas da capital, né? De Guarapari, 9 léguas e algumas braças, de Viana, 6 léguas. De norte a sul, o município tem 5 léguas. O município possui ainda uma estrada que conduz às vilas do sul, em péssimo estado, e uma ponte na barra do rio Jucu, em conserto, e um pontilhão no esteiro da costa. Então, essa ponte do Jucu é a Madalena, tá, gente? É a ponte que atravessa o rio Jucu lá, uma ponte muito antiga. Então, esse relato é de Vila Velha, né, chamada Vila do Espírito Santo, de agosto de 1886, assinado pelo secretário da Câmara Provincial, senhor Manuel Pinto Caldeira, documentos para a Biblioteca Nacional. Quem recebeu os documentos foi o diretor da biblioteca, o senhor Antônio Joaquim Rodrigues, que agradece, né, pelo relato. Nem todos os municípios capixabas enviaram essas documentações a pedido da Biblioteca Nacional. Ia se fazer um anuário, né, que era muito comum antigamente. Você fazia um anuário contando aspectos dos municípios, das comarcas, da geografia, da topografia, dos mares, dos rios, tudo. É um apanhado bem interessante que você encontra muito mais completo na Biblioteca Nacional, analisando esses anais da biblioteca, né, que são incríveis mesmo. E aqui eu estou passando para vocês essas imagens aqui do canal do nosso Facebook, né? Aí eu vou reunindo todos esses mapas antigos, né? Tá no álbum Mapas, Gravuras, Selos e Plantas do Espírito Santo, né? Plantas baixas, né? E você vê como esses desenhos, gente, feitos por cartógrafos, eram tão acurados, né, nessa época. É claro que esse álbum aqui é um álbum antigo, de 2013, mas eu já fiz recortes e outros álbuns mais concisos, com tudo separadinho por assunto. Então a gente consegue encontrar melhor as pesquisas analisando esses álbuns no Facebook, se você tiver interesse de dar uma olhadinha, né? Esse é um esboço da Ilha de Vitória, de 1896, né? E você encontra vários desses desenhos, né, aqui no Memória Capixaba. Então, pessoal, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou continuar com essa série, falando sobre todas as comarcas da província do Espírito Santo. Esse relatório de 1886, com dados da década de 1880, aqui no Memória Capixaba. Então, muito obrigado e até a próxima. Valeu, obrigado. E chegamos ao final de mais um vídeo aqui do Memória Capixaba. E se você curtiu o conteúdo, por favor, deixe seu like, compartilhe aqui o nosso canal e inscreva-se para mais novidades. Até a próxima e muito obrigado por participar aqui do Memória Capixaba.